Oi, eu sou a professora Thaís de Matemática e agora a gente começa a nossa apostila beta. Tem novos conteúdos e também conteúdos de revisão. Está bem? Então, se você estava com dúvida no conteúdo anterior, então agora é hora de tirar as dúvidas nessa revisão, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês gostem, que façam todos os exercícios necessários para não ficar com dúvida e ir muito bem nessa prova, tá bom? Então, bora lá, gente! Oi, gente! Então, agora nós vamos para a nossa aula de potenciação, radiciação e fatoração algébrica. Bom, a parte de potenciação e radiciação a gente já viu lá nas aulas 5 e 6 da nossa apostila alfa. Agora, nós estamos entrando na apostila beta, está bem? E quando a gente entra numa apostila nova, nós temos conteúdos que são diferentes, que a gente ainda não viu, mas também nós vamos ver conteúdos que a gente já tenha visto. Bom, por que isso? Porque assim a gente não esquece, tá bom? De algumas coisas que são bem importantes. Então, com relação à parte de potenciação, aqui esqueci, e radiciação, eu vou pedir para vocês voltarem lá na aula, rever, está bem? Porque lá eu vou falar com mais detalhes sobre esse assunto, porque é uma aula somente desse assunto. Está bem? A nossa aula de hoje é uma revisão, né? Um pouquinho sobre potenciação e radiciação, e daí a gente acrescenta a parte da fatoração algébrica. Está bem? Então, bora lá! Bom, gente, com relação à potenciação, o que é mais importante a gente entender é essa parte aqui, ó. O A elevado a um N significa que o A vai ser multiplicado, o A vezes A vezes A vezes A, N vezes, está bem? O nosso A a gente chama de base e o N é o nosso expoente. E daí, tendo essa propriedade, né, essa propriedade matemática, a gente tem várias outras relacionadas a ela, que são as operações que a gente pode fazer, está bem? Então, aqui nós temos a propriedade A vezes B vezes C. Essa galera toda está sendo elevada a um N, tá vendo que tem um parênteses aqui? O que significa? Significa que o A está sendo elevado a N, vezes o B elevado a N, vezes o C elevado a N. Então, cada um deles também está sendo elevado a N. Um exemplo disso. Gente, eu vou colocar números pequenos, tá? Que é só para a gente entender mesmo. 1 vezes 2 vezes 3 elevado a 4. O que significa? Que 1 está sendo elevado a 4, vezes 2 elevado a 4, vezes 3 elevado a 4. Está bem? Bom, não vou me atentar aos cálculos em si, vou apenas aplicar a propriedade, tá bom? Bom, outra propriedade. A elevado a m vezes A elevado a n é igual. Vejam, aqui não é uma multiplicação, está bem? A base, que é o nosso A, é igual a elevado a m vezes A elevado a n. Então, a nossa base é igual. E o nosso expoente é diferente. Quando nós temos essa multiplicação com as bases iguais, a gente pode manter a base e somar esses expoentes, está bem? Então, um exemplo. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. É a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais 2. 2 elevado a 5. Tá bom? Outra propriedade. A elevado a m dividido por A elevado a n. Percebam, é a mesma base, só muda o expoente. É igual a A elevado a m menos n. Bom, se na multiplicação a gente somava, na parte da divisão a gente vai subtrair esses expoentes. Então, um exemplo, 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 2. É a mesma coisa que 2 elevado a 3 menos 2, que é 2 elevado a 1. Tá bom? Outra propriedade importante. A elevado a m, essa galera está sendo elevada a um outro número. Então, o que a gente faz? A gente faz a multiplicação desses expoentes, tá bem? Então, vai ser a mesma coisa que A elevado a m vezes n. Exemplo.
2 elevado a 3 e todo mundo sendo elevado a 2. É a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 2, que é 2 elevado a 6. Está bem? Essa propriedade também aqui é muito importante a gente compreender. A elevado a menos m. Esse menos significa que é o inverso deste número, está bem? Então, é igual a 1 sobre a elevado a m. Exemplo, vou deixar ele bem aqui no cantinho. 2 elevado a menos 1. É a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1. Está bem? Próxima propriedade. A sobre B. Essa fração está sendo elevado a m, o que significa que o A está sendo elevado a m e o B também está sendo elevado a m. Então, por exemplo, se a gente tem 1/3 e a galera está ao quadrado, significa que o 1 está ao quadrado e o 3 também está ao quadrado. Está bem? Bom, e o que acontece se A sobre B está sendo elevado a um número negativo? Bom, não é o inverso do número, né? Aqui, ó, A elevado a menos m, aqui também é uma fração. O que acontece é que, como, né, embaixo seria dividido por 1, né, um número inteiro, então a gente não coloca, mas também é uma fração. Aqui vai ser a mesma coisa, aqui a gente não inverteu, 1 ficou lá em cima, aqui a gente vai inverter também. Então, um exemplo. 2 elevado a sobre 3 elevado a menos 2. O que significa que vai ser igual a 3... Ó, vou inverter primeiro o que tá lá na fração, que tá lá dentro do parênteses. E aí, qual que é o expoente? É 2. Como eu já fiz esse inverso, é como se eu já tivesse usado esse menos, tá bom? Então, aí agora é só usar o número inteiro mesmo, né? Positivo. 3 elevado a 2 sobre 2 elevado a 2. Tá bem? Relembraram aí?